Boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. Nós agradecemos a Jesus e agradecemos ao nosso Pai amoroso por tanta dedicação, com tanto cuidado, com tanto amor com cada um de nós. E claro, agradecemos a paciência e a tolerância de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. A continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós conversamos sobre isso, está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Principalmente o de hoje é 16, nos versículos 19 a 31 e 19 de versículos de 1 a 10, que é nesse capítulo 16 aqui, olha, Jesus na casa de Zaqueu e parábola do mal rico. Nós vamos ver esses dois itens. Talvez o segundo item eu vou ter que correr um pouco por causa do tempo, porque só o primeiro item eu costumo fazer de 1 hora. Só o primeiro item eu costumo fazer 1 hora. Então, só para mostrar claramente, quem não estava aqui a semana que nós viemos, não se pode servir a Deus e as riquezas no sentido de luxo, de usúrias, de buscar os prazeres terrenos. Aqui, esse aqui, nesse ponto ele serve a Deus, mas esse aqui se serve de Deus e das suas criaturas. Pelo luxo, pela ociosidade, ele judia das outras coisas, mas então não consegue servir a Deus e as riquezas. Também é fácil de entender, não dá para servir a Deus e as riquezas, no sentido assim, olha, as riquezas, o luxo, a usúria, é orgulho em expressão. Ninguém consegue ser humilde na lei de Deus, como tem que ser, sendo orgulhoso na riqueza, no luxo. Ninguém consegue ser caridoso no egoísmo, que muitas vezes essa maneira errada de usar a riqueza proporciona. Então, ninguém consegue ser caridoso e egoísta ao mesmo tempo. Em fundo é isso. Ninguém consegue ser humilde na lei de Deus, enquanto ele é orgulhoso. Ninguém consegue ter fé e ao mesmo tempo ser descrente, ateu. É isso, no fundo é isso. Então, Jesus na casa de Zaqueu. Aqui eu convido vocês para fazermos uma viagem de Andradina, passando aqui por essa região toda. Aqui está a Europa, Itália, Jericó. Nós vamos em Jericó. Essa cidade é a cidade mais velha do mundo, Jericó. Aqui uma imagem mais com zoom, mais próxima. Nós temos aqui o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, Jericó, Jerusalém. Aqui o Mar Mediterrâneo, né? Mais perto ainda, Jericó. Vocês podem ver que tem uma mancha verde aqui. Eles têm sistema de irrigação, viu? Tem lavouras, bacana. Aqui mais perto ainda dá para ver o que eu estou dizendo, ó, retângulos de plantações irrigadas. A cidade de Jericó hoje, como ela é mais ou menos hoje, vai aparecer outro slide depois. E aqui um pouquinho da história de Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos. Publicano é aquele que cobra imposto. Então veja, ele recolhia imposto dos seus pares, dos judeus, dos seus compatriotas, para entregar esse imposto, essa renda, na mão dos romanos. Imagina se os judeus gostavam de quem cobrava imposto. Então os publicanos eram mal vistos. Eram pessoas que se evitavam eles. E como os publicanos eram chamados de ladrão, o chefe dos publicanos da cidade de Jericó era Zaqueu. Então
Se publicano, cobrador de imposto, é ladrão, o chefe dos publicanos é o chefe dos ladrões. É assim que ele era visto. Assim que Zaqueu era visto. Detestado pelos judeus, porque os judeus diziam que ele era traidor. Pegava o dinheiro dos seus patrícios para entregar para os romanos. E era desprezado pelos romanos, porque os romanos também desconsideravam o próprio Zaqueu. Zaqueu era evitado por muitos. Não podia frequentar religiões. Olha só, ele não podia, não era aceito. Julgavam Zaqueu como de vida reprovável. Aqui é uma imagem embaixo, dá para ver um pouco da cidade, né? Aqui eles chamam esse morro de Morro da Tentação, onde dizem que Jesus teria sido tentado. Bom, mas então Zaqueu era tudo que se podia imaginar de mais materialista possível. A cidade de Jericó também era uma cidade vista como materialista, porque era caminho de passagem para quem ia nas comemorações religiosas de Jerusalém. E Jericó tinha aqueles trocadores de moeda, né? Como é que chama? Cambista. É o câmbio para trocar moedas, porque as pessoas iam até Jerusalém fazer oferta, a oferenda. Tinha que ser na moeda, na moeda local. Então Jericó era muito materialista. Bem, aqui, e Jesus, querendo fazer a viagem com os seus apóstolos, ele pediu para os apóstolos que queria ir a Jerusalém, isso é normal, só que passando pela Samaria. Passar pela Samaria era o caminho mais longo, mais difícil, no deserto, no meio das pedras. Que nessa passagem lá do Quem é meu próximo, nós vimos isso juntos. É um caminho que precisaria pernoitar. E ele iria não pelo caminho tradicional, que é descendo o Rio Jordão, ele iria pelo deserto, pelas montanhas, passando por território inimigo. Mas Jesus tinha que passar por aí, ele sabia que ele precisava passar por aí. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Ele não tinha intenção de parar aí. Ele estava caminhando para Jerusalém. Ele realmente não ia parar aí não. Só atravessava. Mas lá em Jericó havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Isso está no Evangelho, tá? No Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lá havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico, e querendo encontrar Jesus para conhecê-lo. Veja, Zaqueu já tinha vontade de conhecer Jesus. Veja que Zaqueu ficou rico, cobrando impostos para os romanos e ficando com uma porcentagem, mas Zaqueu sentiu um vazio profundo na vida, como muitos ricos ociosos sentem, né? Até os países que têm maior índice de suicídio são os países ricos. Então Zaqueu sentiu esse vazio, porque Deus preenche as nossas vidas, e Zaqueu estava vazio disso. Então Zaqueu já começa a procurar esse preenchimento. Então ele queria conhecer Jesus, mas ele era baixinho, não podia devido à multidão, e ninguém deixava ele se encostar. Então para Zaqueu era uma dificuldade muito grande. E claro, seus sentimentos já estavam amadurecendo. Ele já tinha começado uma reforma interior. E a gente sabe, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aqui é uma imagem de Jericó nos dias de hoje, tá? Aqui é uma igreja muito grande. Então, como ele era de baixa estatura, ele foi por isso, correu adiante e subiu em uma grande árvore para vê-lo. Essa árvore é um sicômoro. Ela está lá em Jericó.
Não estou dizendo que foi nessa, mas numa árvore semelhante a essa, que tem uns 20 metros de copa, 20 metros de altura. Zaqueu subiu na árvore, porque Jesus havia de passar por lá. Agora veja como era intenso o desejo de Zaqueu de conhecer Jesus. Quem de nós subiria numa árvore em praça pública? Não subiríamos, né? Por orgulho. A gente não ia fazer isso. Mas Zaqueu se submeteu a essa situação, se humilhou, subiu numa árvore para ver Jesus. Então o desejo era muito intenso dele, e realmente ele ficou num lugar que Jesus ia passar. Os quadros é só para ajudar na imaginação. E Jesus ia passar por ali. Claro que Zaqueu esperou aqui pacientemente, tolerantemente, com o desejo de conhecer Jesus. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto, e tendo visto o Zaqueu, disse-lhe: Zaqueu. Como é que Jesus sabia o nome dele? Ele estava passando por a cidade. Imagina, Jesus passando por Andradina e disse seu nome: Pedro, hoje é necessário que eu fique na sua casa. Maravilhoso isso, né? Isso nos emociona, saber que Jesus pernoitaria, jantaria conosco. Desce depressa, pois preciso ficar em sua casa hoje. Então veja, quando Jesus lá atrás diz aos apóstolos que precisava passar na Samaria, que era um território de inimigos, ele já sabia que precisava passar por lá para encontrar a mulher do poço de Jacó, para encontrar com Zaqueu. Ele está unificado com Deus, ele sabe quais são as vontades de Deus. Unificado com Deus, por isso ele diz em alguns momentos: eu e o Pai somos um, e todos nós seremos um com o Pai. Nós também nos unificaremos com Deus quando formos espíritos puros. Então Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Imagina a alegria de saber que Jesus vai até a nossa casa, né? Hospedar-se lá. E todos viram isso e disseram murmurando: Jesus, foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Não é assim até hoje, né? Até hoje. E se alguém é de má vida, as pessoas evitam até hoje, que seja uma mulher, que seja um homem, como se o perdão não fosse possível, né? Como se as pessoas não se recuperassem também. Aí as pessoas ficam murmurando: mas como? Vai se hospedar na casa de uma pessoa de má vida? Jesus prega a humildade, a simplicidade, e agora vai na casa de um chefe dos publicanos, chefe dos ladrões? Então Zaqueu ficou muito alegre, porque Jesus ia visitar sua casa. Mas as outras pessoas não gostaram disso. As outras pessoas, reclamavam que Jesus não deveria visitar um pecador como Zaqueu. Ou seja, olha o absurdo: o mais necessitado do médico não pode receber o médico. Zaqueu, doente da alma, um dos mais doentes da alma naquela época. Jesus, o médico. Deve ser gato, né? E Jesus, o médico. Então o médico não poderia atender o doente. Absurdo isso, né? E aqui a gente vê, essa parte eu já tinha mostrado para vocês, que ele era chefe dos publicanos, chefe dos ladrões, detestado pelos judeus, desprezado pelos romanos, evitado, não podia frequentar a religião, e todos achavam que Zaqueu tinha uma vida reprovável. Por isso as pessoas acharam muito estranho que Jesus fosse tomar refeição e hospedar-se na casa de Zaqueu. Mas veja, Zaqueu já estava usando a fortuna em benefício de todos. Zaqueu deu emprego para muitos pais de família. Zaqueu começou a criar animais e agricultura, plantio.
para a produção de alimentos. Sempre colaborava com seus servos. Zaqueu estava sempre disposto a ajudar seus funcionários, seus servos, quem fosse. Olha que interessante. E ele empregou famílias até de Jerusalém. Jerusalém é no alto, 800 metros acima do nível do mar. Jericó é 200 metros abaixo do nível do mar. Então pessoas foram de Jerusalém trabalhar lá com Zaqueu. Agora, começa a analisar. Será que Zaqueu é tão ruim assim? Aí, na casa de Zaqueu, os próprios apóstolos pensando assim, o apóstolo Felipe pensava assim, e até dizia, que devíamos doar tudo, não ter nada, fazer voto de pobreza extrema. Tadeu, o outro apóstolo, afirmava que deveríamos ter uma túnica só. Simão Pedro dizia que Zaqueu é rico e pecador perante a lei. Zaqueu foi chamar os filhos para conhecer Jesus. Nesse intervalo, enquanto Zaqueu sai para chamar os filhos, que Jesus fica sozinho com os apóstolos, choveu de perguntas para o mestre, as mais variadas. E Jesus responde. Eles queriam saber por que estava dando atenção a um homem de má vida, a um rico, ladrão, e aí vinha um monte de adjetivos sobre Zaqueu. Aí Jesus começa a responder para eles, será que o Evangelho nos obriga a transformar em mendigos? Se nós fizermos voto de pobreza, e tornarmos-nos mendigos, vamos ser um peso para a sociedade. Todos nós podemos ser humildes, cooperar com a obra de Deus, sem ser peso. Então, Jesus pergunta para os apóstolos, atender a necessidade de um dia, dando a esmola, ou providenciar para toda a vida? Ou seja, é dar uma esmola para o pedinte, ou dar-lhe um emprego digno, para que ele consiga o seu sustento de forma digna. Jesus começou a fazer essas perguntas, porque já era antigo esse murmurinho entre os apóstolos, mas Jesus aguardava uma oportunidade para dar a lição correta. Mateus, que era de origem rica, dizia que não era necessário ser tão radical como Felipe, como Tadeu. Mas Jesus ouvia aquilo calado e caminhando. Quando encontrava as ocasiões adequadas, então ele dava a lição. E aqui ele aproveitou para dar essa lição. Porque servos e auxiliares de Zaqueu era a continuação de sua própria família. Ele tanto acudia um filho doente, como um filho de qualquer servo doente, com tudo que fosse necessário. Então veja que Zaqueu já estava amadurecendo, já estava com sentimentos, com melhoria, evolução dos sentimentos. Zaqueu protegia os animais e as plantas. Quer dizer, espera aí, vamos analisar. Ele não é esse monstro como como as pessoas estavam descrevendo. Zaqueu, através do arrependimento, através do remorso, querendo apaziguar seu interior, já fazia isso aqui tudo. Percebe? Por isso o desejo enorme dele de conhecer Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Não era curiosidade de saber quem era Jesus. Não, ele queria conhecer Jesus porque ele já tinha informações de como era Jesus. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, de Jesus, lhe disse: Senhor, darei a metade de meus bens aos pobres. Veja. Também para que ele pudesse restabelecer a sua própria consciência. Entregar metade do que ele possuía aos pobres. E se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Se ele deu prejuízo de R$1, ele ia pagar R$4.
Então, claro, ele estava tentando apaziguar seu interior. E na frente de Jesus, a emoção é muito grande, né? E ele toma essa decisão. E Jesus, né, sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação. Aí tem um trocadilho, né? Porque Jesus é salvação, o nome, a palavra Jesus é salvação. Jesus fazia isso de vez em quando. Ele não era essa tristeza como as pessoas pensam, não. Essa casa recebeu hoje a salvação, a presença dele e a salvação de Zaqueu, que estava mal encaminhado. Pois este, Zaqueu, também é filho de Abrão. Abrão é o patriarca da humanidade. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então está lá em Lucas 19, de 1 a 10. Veja que Jesus nunca deixou de conversar com as pessoas preocupado com o que pensariam dele. Não. Ele atendeu a prostituta, atendeu aquele agitador político, Barrabás, atendeu a mulher adúltera, a prostituta, atendeu a Zaqueu, sempre com amor, justiça e caridade. Sempre. Salvar. Jesus veio para procurar e salvar o que estava perdido. Perdido no sentido de que nós nos tornamos materialistas, nós nos tornamos inconscientes da grande verdade, que Deus é o nosso Pai, que nós somos espíritos eternos, que nós seremos espíritos puros, que nós fomos criados pelo amor, para o amor, que nós teremos a felicidade e fomos criados para sermos felizes. Então aqui, Zaqueu, eu estou indo um pouco rápido só por causa do segundo tema. Zaqueu, nesse livro de Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida, vocês já leram? Nesse livro aqui, Zaqueu, depois que doou metade para os pobres, ele adotou o nome de Matias. Está nessa obra. E que interessante que naquele momento com Jesus ele doou metade. E em seguida ele proveu o mínimo necessário para a sua família e doou o restante todinho. Mudou até de nome. Mudou de nome, passou a se chamar Matias. E começou a tentar andar com os apóstolos que rejeitaram ele, mas Paulo de Tarso aceitou. Então ele conviveu muito com Paulo de Tarso. Adotou o nome de Matias, teve uma reencarnação com o nome de Parmênios, teve uma reencarnação com o nome de Quinto Varro, está nessa obra aqui, ó, Ave Cristo. Quinto Varro, Quinto Celso, ele estava buscando salvar o que era filho dele, o Tassiano. Então ele se empenha grandemente, intensamente, para salvar Tassiano. E aqui na mesma época, Tassiano ainda era vivo nas duas situações. Aqui Tassiano era filho de Quinto Varro, depois Quinto Celso nasce do seu filho, Tassiano, para salvá-lo. Olha que sequência amorosa, que sequência evolutiva. Depois, Zaqueu nasce no Brasil, no Ceará, no Riacho do Sangue, Jaguaretama, em 1831, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Vocês sabiam disso? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Aqui nesse livro consta as reencarnações de Bezerra de Menezes, que também foi chamado, desde a época dos apóstolos, do 13º apóstolo, porque Judas tinha suicidado. Aqui, quem escreveu foi Jorge Damas Martins. É uma competência o Jorge Damas, é congressista nos congressos Pietro Baldi, uma pessoa maravilhosa. Então veja a sequência, né, na evolução. Então veja,
é necessário que cada um de nós renasça em espírito. Jesus não disse: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. O que é nascido da água é água, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então veja, nascer de novo é reencarnar, nascer da água. Reencarnar várias vezes para renascer em espírito. Não é nascer, é renascer, né, doutor Nelson? Porque ele está renascendo, ele está retornando onde ele estava. Então, renascer em espírito. Por exemplo, Zaqueu, né? De Zaqueu a Bezerra de Menezes. Ele nasceu no Brasil em 1831 como Bezerra de Menezes. Ele é da época do Cristo, lá atrás, do ano zero. Ele demorou 18 séculos. É isso? 18 séculos para fazer essa caminhada para ser um espírito superior. Não sei que nível, mas é um espírito de luz, né? Então, alguns demoram mais. Demorou 18 séculos. Saulo de Tarso, que já tinha uma evolução, claro, anteriormente, fez isso em uma reencarnação. Depois que ele passou pela estrada de Damasco e Jesus apareceu para ele. Públio Lentulio a Emmanuel. Aí, 15 séculos mais ou menos, quando ele estava como padre Manuel da Nóbrega, no Brasil. 1500, né? 15 séculos. Então, esse renascer em espírito pode ser mais rápido para alguns. Basta que compreenda e pratique a lei de amor, como Saulo fez. Como Simão Pedro, a Pietro Baldi. Tá? Passando por outras reencarnações intermediárias aqui, que eu não vou comentar agora. Esse renascer em espírito, como João Evangelista, a Francisco de Assis, né? Que nasceu na Itália, na cidade de Assis. Isso é o que importa. Isso que a gente tem que fazer também. Ah, mas eu não estou com pressa. O céu pode esperar. E, se não está com pressa, vai reencarnar, patinar, marcar passo, e haverá reencarnações doloridas, reencarnações de choro e ranger de dentes. Mas temos livre-arbítrio, temos a liberdade de marcar passo também. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância de cada um de vocês, e muita paz a todos nós.